Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje vou rodar com vocês tanto o Alphaville Pernambuco 1 quanto o Alphaville Pernambuco 2, tá? Que é a região que a gente atua aqui, para mostrar praticamente todas as obras nossas. Hoje a gente está com 17 obras em andamento, com algumas para iniciar. E aí eu vou mostrar para vocês exatamente todo o passo a passo que a gente segue para poder construir uma casa de alto padrão, tá? Então desde a parte de planejamento, de fundação, de estrutura, de alvenaria, enfim. Vamos passar por todas as etapas até chegar em acabamento. E aí eu esperei pra gente fazer esse vídeo nesse momento, porque tem uma casa linda que tá ficando, que a gente tá entregando agora nos próximos 10 dias. E vocês vão ver todos os detalhes que a gente fez aí, desde o início, né? Tudo que a gente usou, desde fundação e tal, até chegar a esse ponto de acabamento. Eu tenho certeza que vocês vão adorar esse vídeo, tá? Esse vídeo é para você que é construtor, é para você que quer construir sua casa, é para você que quer entrar nesse mercado de construção civil também. E aí qualquer dúvida eu estou sempre aqui à disposição para poder te apresentar um pouco mais sobre esse processo, tanto de construção quanto de financiamento bancário, que é o que a maioria das casas que a gente utiliza aqui possui, tá? Porque assim, material de construção não tá barato, mão de obra também, e você construir uma casa de, sei lá, quase R$1 milhão com recurso próprio, você vai se descapitalizar, vai deixar sua empresa ou até sua vida pessoal descapitalizada, e termina você, né, andando numa contramão aí. Então às vezes você pegar um financiamento bancário com a taxa de juros baixa em relação à Selic, que a Selic realmente está maior do que a taxa de juros que vem ofertando no mercado, eu acho que sem dúvida é uma excelente opção, e é uma opção que a gente trabalha inclusive para fazer as nossas incorporações. Hoje a gente está com uma incorporação já em construção, inclusive é uma das obras que a gente vai visitar, e outras duas para iniciar, todas através de financiamento, porque a gente consegue fazer um investimento milionário sem precisar aportar esse dinheiro todo de uma vez, tá bom? Então vamos lá acompanhar agora. Valeu, um abraço. Olá pessoal, tudo bem? Vou apresentar para vocês nesse vídeo como é que funciona uma casa, a construção de uma casa de alto padrão, do absoluto zero até a finalização, tá? A gente tá aqui no terreno que vai construir essa casa aqui, ó, casa linda, tá? Inclusive que a gente vai dar até vai ser uma casa feita para incorporação com financiamento bancário, como eu tinha explicado para vocês. A gente consegue fazer uma alavancagem aí financeira sem precisar ter o dinheiro todo da construção no seu bolso. E aqui ó, você vê que a gente já fez o primeiro ponto, tá? Antes, na verdade, a gente fez o primeiro ponto, mas tem um ponto zero. O ponto zero como é uma casa de alto padrão, você precisa ter um planejamento, você precisa realmente ter um processo bem feito antes de bater o primeiro prego na obra, né? Nem o primeiro tijolo. Por quê? Você precisa ter um projeto arquitetônico bem feito, você precisa fazer os projetos complementares antes de começar a construção, então toda a parte de estrutura, elétrica, hidráulica, precisa fazer essa compatibilização, que é para depois não estar passando viga em janela, pilar em porta, pilar no meio da sala. Olha, isso eu já vi de tudo que é jeito aqui. E quando você faz essa compatibilização antes de começar a construção, né, a gente consegue realmente ajustar algumas coisinhas e aí otimizar essa construção durante a obra, que é para não ter que fazer alteração depois que já tiver tudo concretado e botar aí a marreta para trabalhar. Isso é horrível, tá? Então fazendo a compatibilização você consegue ajustar muito bem isso antes. E depois de fazer a compatibilização, é importante você já ter todo o memorial descritivo, todo o projeto executivo da casa, porque aí a gente vai conseguir ter exatamente uma riqueza de detalhes, qual a porta que vai utilizar, o gesso, se vai ter uma juntazinha de dilatação, se não vai, se vai ter cortineiro, qual a altura, se vai ser 2,40, 2,70, 4 metros, o que for, o pé direito, como é que vai funcionar, se vai ter ponto de iluminação aqui, se vai ser aquelas 3 luzinhas de LED, se vai ser lustre, as portas vai ser de 2,10, 2,40, a paginação do piso, meu Deus, é uma infinidade de coisas. Então, quando você entra num projeto já com tudo isso pronto, eu tenho certeza que é uma obra que vai andar, não vai precisar você estar fazendo muita alteração no futuro, que pode alterar, mas assim, você tendo esse planejamento antes, ajuda demais na construção. E por último, é fazer um orçamento bem feito. Então, todas as obras que a gente não está fazendo orçamento, e aí isso eu indico para todos os clientes, não faz um orçamento antes. Ah, Paulo, R$2.000, R$2.500 para contratar um engenheiro orçamentista para fazer esse planejamento é muito caro. Todos os clientes que não fazem isso estão tendo dor de cabeça, porque sempre aparece uma surpresa que você não estava pensando, ou é a impermeabilização que foi maior do que você imaginava, ou tinha uma estrutura superdimensionada e poderia ter dado uma economizada, seria mais barato refazer o projeto estrutural do que fazer realmente aquele que estava planejado, enfim. Então fazer esse orçamento do zero é importante para você realmente saber onde é que está entrando. Você ter esse mapa
né? E aonde é que você vai seguir. E até para depois ter esse cronograma, fazer esse cronograma bem feito, para a gente ter um prazo realmente de entrega palpável e saber o que é que está sendo realizado e o que é que foi planejado, para saber se o que é que aumentou, se aumentou, se foi culpa do construtor, se foi porque o material aumentou, enfim. Então realmente esses são os pontos iniciais antes da gente fazer essa primeira etapa aqui. Então vamos agora para a primeira etapa dessa casa, que é uma casa térrea. Você vê que aqui a gente já comprou toda a telha, então a gente vai fazer o tapume dessa casa todinho aqui de telha de zinco. Já trouxe o banheiro químico, a gente não começa nenhuma obra sem estar com banheiro químico. Segunda-feira aqui o pessoal já vai estar virado fazendo a instalação das telhas. Hoje à tarde chega a madeira, chega os materiais para a gente poder fazer o canteiro de obras. E agora vamos na outra obra ali para poder... e antes inclusive de comprar as telhas, a gente já veio com o topógrafo. Ó. Tá vendo esses pontozinhos ali atrás? Bota no 3 aí, Léo. Aqueles pontos ali atrás são exatamente os pontos do gabarito. Então a gente já fez a marcação de onde é que vai ser o gabarito, se vai precisar cortar, se não vai. Porque se precisasse cortar, esse terreno aqui, como é praticamente plano, a gente não vai ter tanta movimentação de terra. Mas o ideal era primeiro fazer essa movimentação de terra para depois fazer o gabarito, que é o que a gente vai ver nessa outra obra ali agora. Vamos lá, valeu! Vamos lá mostrar na prática, ó, exatamente o que é que vai acontecer naquele lote lá. Na verdade, naquele lote não, que ele era mais plano do que esse. Esse aqui precisou fazer um corte, vai ter um pequeno muro de arrimo ali atrás. E agora é que começa a instalação das telhas, né? E a gente vai fazer aqui o canteiro de obras, vai fazer toda a parte de detalhe para refeitório, para poder receber os funcionários. Já está também com o banheiro, inclusive já está ali com a manilha para a gente poder fazer a ligação hidrossanitária a provisória. Na verdade, a ligação já definitiva, mas a do banheiro provisório, que a gente já tem que colocar. Daqui a pouco a gente vai fazer esse banheiro que vai ficar até o final da obra e vai devolver esse aqui. E aí precisa já colocar direto na instalação hidrossanitária definitiva da casa. E aí, assim que a gente finalizar essa parte de tapume, que a gente inclusive pegou esse lote do lado emprestado, a gente já vai começar a fazer a parte do gabarito. Então o topógrafo veio a primeira vez, teve corte, o topógrafo vai vir de novo para poder marcar o gabarito. Depois que o gabarito estiver feito, ele vem de novo para conferir. E aí o pessoal da associação vem aqui dar uma olhada para ver se os pilares estão todos nos lugares certos, se realmente a quina do projeto está batendo, sei lá, 1,55 centímetros da lateral. A arquiteta, que é a Maria Tereza aqui do Alphaville 2, vem, confere e a gente começa a fazer a escavação, que é o que está acontecendo na outra obra ali. Vamos lá subir para ver como é que tá. Pronto, essa obra aqui é o retrato daquela obra que a gente visitou daqui uns 15 dias, porque a gente já vai ter finalizado, ó, pode mostrar aqui, ó, toda a parte de tapume, tá? A gente já vai ter feito a parte de instalação provisória ali dos meninos, ó, a parte de refeitório, banheiro, almoxarifado, já vai ter feito essa movimentação de terra, que nesse caso aqui, como a casa tem um declive acentuado, e aí eu costumo dizer que assim, tem muita gente que só me procura depois que o projeto está pronto, e eu penso no cabo chato com o projeto arquitetônico, porque como a gente está vivendo isso todos os dias, a gente consegue ter uma visão que às vezes nem o cliente, nem o arquiteto tem do terreno. Então, por exemplo, nesse terreno aqui, eu participei do projeto desde o início, então eu disse que ó, o cliente queria um térreo primeiro andar, eu disse, ó, para esse terreno não tem como fazer. Na verdade até tem como fazer um térreo primeiro andar, mas você vai gastar demais com estrutura. Era melhor ter aproveitado o térreo e o subsolo, que foi o que fez. Inclusive ali onde os meninos estão, exatamente na parte do subsolo, que é onde vai ter área de lazer, piscina e tal, e ainda está acima do muro, então vai ter uma vista ainda legal. E ele economizou aí, é um absurdo de estrutura, tá? E aí, depois que a gente finalizou toda aquela parte de projeto, de compatibilização estrutural e tal, que já finalizou aqui a parte de canteiro, a gente começou com as escavações da fundação. E aí vamos aqui para a gente dar uma olhada. Antes das escavações, a gente já fez toda a parte de instalação elétrica, a parte de água. Então é importante também que você que estiver começando a obra, não deixe para pedir isso depois que a casa já estiver construída, não, porque tem hora que demora com a beleza. Aqui no caso que a gente é de Pernambuco, a CELP e a Compesa, às vezes demoram mais de 30 dias para poder fazer essas ligações. E aí sem energia e sem água a obra não tem como andar, né? Vamos aqui ver. Aqui, ó, a gente já fez o gabarito. Do gabarito, pode mostrar mais a obra lá. Do gabarito, Maria Tereza já veio, já conferiu, já viu que os pilares estão todos nos lugares corretos. E aí, como já tinha feito a escavação aqui, a gente depois veio com a retro de novo para poder fazer a escavação tanto dessas sapatas corridas quanto dos pilares, enfim. A gente já fez tudo essa escavação através da retroescavadeira e os meninos essa semana entrou para poder dar o retoque final, né, para poder ficar tudo prontinho. Já fez o concreto magro aí, vamos dizer assim.
E aí a gente já fez a parte de ferragem, então enquanto estava uma equipe trabalhando numa etapa, a equipe de ferragem já estava trabalhando ali também para a gente não perder tempo. Então todas as sapatas estão todas montadas, todas com arranque de pilar. Já fez toda a parte de caixaria, tá? Certo? E a gente vai, teoricamente já poderia estar concretando essa sapata, mas a gente está preferindo fazer ela com concreto usinado. Então a gente compra um concreto usinado já, ele já vem com aditivozinho, então ajuda nessa impermeabilização e concreta tudo de uma vez. Depois que está tudo concretado, aí facilita. Você vê que tem algumas obras aqui no condomínio, e aí não é me gabando não, mas que tem há 3 meses de obra e agora que está começando a subir os pilares, certo? E aí a próxima obra que a gente vai mostrar é uma obra que andou super bem, exatamente porque andou com essas ideias da gente, né? E aí facilitou o andamento da obra. Então aqui, depois de concretar os pilares, depois de concretar as sapatas, fizer o cuscuz, a gente começa a fazer as cintas de amarração aqui, a viga baldrame, e aí você vai ver que a obra começa a tomar forma e subir. Vamos lá na próxima. A próxima obra é a obra de Carlos, é uma obra do J13, é uma obra que a gente começou no dia 29 de agosto. Na verdade, dia 29 de agosto foi que chegou telha, né? A gente começou com o pessoal no outro dia, e aí, assim, é uma obra que andou super bem. Você vai ver que a alvenaria já vai estar bem levantada, e a gente já finalizou. Na verdade, antes de ir em Carlos, a gente vai na obra de Eudes, que é uma obra um pouquinho maior, que começou mais ou menos no mesmo período de Carlos, mas por ser quase o dobro do tamanho, quase o dobro não, mas uns 40%, 30% do tamanho, a gente ainda não começou a alvenaria, mas vai começar segunda-feira. Vocês vão ver a obra andar, e aí é bom que lá dá pra gente ver exatamente a próxima etapa depois dessa daqui. Então a gente já vai ver todas as sapatas concretadas, viga, tudo começando a ficar impermeabilizado pra gente começar a subir aí a alvenaria. Vamos lá agora, valeu! Bom, vocês viram aí que a gente saiu já da terceira obra, e todo mundo que tá trabalhando, na verdade só essa, né, que vocês viram o pessoal trabalhando. Mas prestem atenção, todas as obras, eu não combinei com ninguém para filmar hoje, mas todas as obras da gente, o pessoal já trabalha fardado, com EPI, com capacete, tá? Com todo mundo com luva, com bota, e todo mundo registrado. Então, é uma das premissas que a gente tem aqui na hora de um cliente nos contratar para poder construir, que a gente explica exatamente como é que funciona o nosso trabalho, tá? Porque assim, quando você vai fazer uma contratação de um empreiteiro, você perde a mão da obra, você não tem a mesma velocidade, você não consegue, você é um engenheiro, você é a construtora, mas não tem autonomia do que vai acontecer na obra, porque o empreiteiro é que vai dizer quando é que vai o eletricista, quando é que vai mais gente, enfim. Então quando a gente tem a mão de obra própria, que é o que acontece com todas as nossas, a gente consegue ter um controle maior sobre a construção da casa em si, né? E aí o que poderia ser feito também era contratar o pessoal como MEI ou na diária, mas a gente tem uma vazão muito grande, então a gente às vezes monta uma equipe certinha e aí ele, não sei quem ofereceu um emprego ali de carteira assinada, às vezes para ganhar até menos, e o cara foi. Então aqui a gente consegue, por isso que as obras estão sendo entregues rápidas, mais rápidas do que nas outras construtoras, que a gente está conseguindo fazer um trabalho bem legal aí junto com os funcionários, e aí está conseguindo dar uma força aí com essa equipe, e aí continuar com essa equipe do início ao fim da obra. Pelo menos a maioria das obras da gente a gente não está tendo muito problema não. Eu acho que um dos principais motivos é isso, de estar todo mundo registrado, todo mundo legalizado, a gente cuidando da segurança deles. Sempre acontece uma besteirinha ou outra, mas assim, a segurança do pessoal vem em primeiro lugar, tá? Vamos agora ver a obra de Eudes lá. Um abraço. Pronto. A outra obra que a gente vai visitar é essa aqui, que é a obra de um cliente da gente, Eudes aí. Um cliente também que já veio com o projeto pronto, já veio com um projeto estrutural completo, tá? E é uma obra com 309 metros quadrados, mas na verdade são 397. Depois que a gente fez a compatibilização todinha de área, a gente viu que a casa não era o que estava no papel não. 309 era a área útil dele, a área construída era bem maior. E aí a gente vai ver agora aqui como é que está o andamento. Você vê que já finalizou a parte de tapume, toda a parte de ligações provisórias também, então a parte de refeitório dos meninos e tal. E a gente vai entrar exatamente na fase após aquela casa do Z1, que é a casa de Gustavo, aqui a gente já está finalizando a fundação, já terminou a parte pelo menos a parte da frente das vigas, já estamos impermeabilizando. E aí, se Deus quiser, segunda-feira a gente começa a alvenaria dessa danada aqui. Vem cá, vamos lá, Léo. Ó, aqui, ó, é a parte do gabarito. Então todas as obras da gente precisam desse gabarito, e esses pontozinhos aqui, ó, são exatamente os pontos dos eixos dos pilares. Então a gente tem o eixo Y, o X,
que a gente vê exatamente onde é que vai ficar a parte central do pilar e a gente faz a escavação com base nisso, tá? Então é primordial isso, que é para a casa depois não estar com um pilar desse, ó, num lugar errado, tá? Então a gente vem com topógrafo, marca, já faz tudo direitinho, que é para não ter perigo. Aqui, ó, não dá pra gente ver tanto, mas aqui tem uma sapata embaixo, já foi feita essa parte da viga, já foi impermeabilizada. Aqui já está o arranque do pilar. Já já a gente vai começar a alvenaria aqui e o pilar. E aí tem duas opções de fazer a construção, que eu vou mostrar melhor nas próximas duas obras. Mas a gente pode fazer primeiro a parte de estrutura e depois vem com a parte de fechamento, que é a alvenaria, tá? Ou a gente pode fazer a alvenaria e faz o pilar abafando, vamos dizer assim. Que não é a forma mais indicada, mas é a forma mais barata, tá? E aí eu vou explicar melhor daqui a pouco no outro vídeo. Vamos aqui pra gente dar uma olhada, ó. Aqui a gente já está fazendo toda a parte de aterro, fazendo a compactação. Aqui, ó, a gente já fez a imprimação e a impermeabilização dessa viga baldrame, tá? Que é para depois não estar tendo problema com a parte de alvenaria com infiltração, certo? E ali na frente, vem cá, Léo, acho que aqui dá pra gente ver melhor. Aqui eu já tá com os capacetezinhos. Fala, meu patrão. E aí? Tudo certinho, Leandro? Pronto. Aqui, ó, é porque a gente já aterrou toda a parte das sapatas, mas isso aqui tava igual aquela casa de Gustavo que a gente viu ultimamente, com cada lapona de sapata danada. Aqui foram 32 sapatas, não foi? 32 sapatas, então a gente já concretou tudo. Fez daquela forma que a gente disse, com concreto usinado. E aí a gente agora tá terminando de fazer toda essa parte aqui. Depois que a gente terminar de fazer a concretagem, a impermeabilização e aterrar tudo, a gente começa a subir essa alvenaria aí. E você vai ver como é que a casa fica depois, né? Começa realmente a dar vida. Até esse ponto aqui, rapaz, o cliente já gastou praticamente 200 mil reais e você não vê nada, né? Embora que ele já comprou muita coisa das próximas etapas também. Mas assim, é uma etapa que é angustiante para o cliente, porque ele vê o dinheiro saindo e não vê a obra andando. Fica tudo enterrado, mas é fundamental, que é para não estar acontecendo, feito aconteceu em outras obras aqui no condomínio, a obra está sendo embargada, com perigo de estar caindo, enfim. Então tem coisa que não adianta você economizar, principalmente nessa etapa, porque é perigoso, tá? Vamos agora ali na obra de Josélia, que na obra de Josélia a gente fez o certo, vamos dizer assim, que começou primeiro com a parte de estrutura, para depois vir com a alvenaria, mas é uma obra que você vê que não anda tão rápido, tá? E demanda um pouco mais de tempo, então demanda um pouco mais de tempo, demanda um pouco mais de dinheiro, vamos dizer assim. É a forma mais certa porque evita a gente ter algum tipo de fissura, algum tipo de rachadura no futuro, porque a concretagem, o concreto, ele dilata de uma forma diferente do tijolo, então quando a gente faz tudo junto, tem esse risco aí. Embora que as casas não são tão grandes, então diminui um pouco, mas assim, é a forma mais correta. Vamos lá pra gente ver e depois a gente vê na obra de Carlos. Valeu! Vamos lá! Essa daqui é a obra de Josélia. Para mim é uma das casas mais bonitas que a gente está construindo. Inclusive é de Rafaela, arquiteta que está fazendo o projeto da minha casa. Depois eu mostro aí para vocês como é que vai ficar top. Quem me acompanha aí, né, no Instagram, você viu que eu postei essa semana uma casa neoclássica. E é uma casa de 212 metros quadrados, térrea, com subsolo. O que é que acontece? Eu não indico mais para ninguém fazer o subsolo num terreno que é em aclive, num terreno que é plano. Você vai gastar demais com estrutura e não vai ver a obra andar. Isso é o que está acontecendo nessa obra, com outras duas obras também, que a gente está mudando, vamos dizer assim, o terreno natural, e aí gasta muito, rapaz, absurdamente mais do que o que a gente estava planejando. Então é uma obra que teoricamente poderia estar andando mais, mas a gente ainda está finalizando aqui, ó, essa questão do subsolo, tá? Então aqui vai ter a entrada dos carros, então vai dar aqui a entrada para 2 carros, lá atrás é onde vai ficar a escada. E aqui a gente fez um processo, em vez de começar já com a alvenaria, a gente fez o processo da fundação, fez toda a parte de impermeabilização e tudo. Aqui agora já poderia ter entrado a alvenaria, mas a gente fez primeiro os pilares. Então a gente fazendo os primeiros pilares, gasta exatamente aquela questão que eu disse, um pouco mais de madeira, de escora e tal. Você tem um pouco mais de tempo, mas é uma obra que fica mais segura, é uma obra que eu tenho certeza que não vai dar problema depois de daqui 2, 3 anos de fissurar, enfim. Coisa que com a alvenaria sendo abafada, dependendo do processo, possa ser que isso venha acontecer. E aí eu vou mostrar nas obras que a gente está fazendo, o que é que a gente está colocando para poder evitar que tenha esse tipo de fissura. E aí eu vou explicar melhor para vocês lá, tá? Então essa aqui
é uma das obras que a gente está fazendo, primeiro com a estrutura e depois com a alvenaria, né? Graças a Deus, já a gente começa a alvenaria, bate laje e você vai ver a obra realmente tomar forma e ficar parecendo uma casa de verdade. Então, essa parte é a partezinha mais chata, o cliente fica triste, porque gasta, não vê a obra andar, mas já começa a tomar forma e todo mundo fica feliz. Vamos agora visitar a obra de Carlos, que é aquela obra que eu disse que completou 2 meses. Tá completando 2 meses agora e assim, é um case da gente, porque tá tudo muito bem organizado e vocês vão acompanhar isso lá. Valeu! Pronto, aqui a gente usou uma estratégia diferente da última obra, que é a obra de Josélia, que foi subir primeiro a alvenaria e a gente ia abafando os pilares. Você vê que aqui a gente já passou por todas as outras etapas, então fundação, viga, cinta, impermeabilização, né? E agora já começou a alvenaria, já a gente está batendo laje dessa obra. Não sei se você me acompanha, mas há um mês atrás, mais ou menos, 1 mês e 10 dias, quando a obra tinha só 20 dias, a gente já fez a concretagem das sapatas. Então você vê que é uma obra, hoje é 29 ou 28? 28. Amanhã essa obra completa 2 meses de execução. Você vê como a obra já tá bem adiantada, tá? Então a obra começou aqui no dia 29 de agosto, né? A gente com 20 dias já tinha feito a concretagem, já tinha organizado tudo direitinho e você vê que agora vai voar. É uma obra que eu tenho certeza que a gente vai entregar antes do prazo dos 10 meses que a gente tinha passado para o proprietário, tá? Vamos aqui acompanhar para a gente ver como é que está sendo essa execução. Tem algumas coisinhas que a gente está usando nas obras que aboliu em outras obras anteriores. Então, a primeira coisa, deixa eu ver se eu encontro aqui. Pronto, aqui a gente tem como ver. A gente fazia aquelas cocadas. Não sei se vocês já viram, mas são os espaçadores que garantem que o concreto fique no tamanho certo das vigas, dos pilares e tal. E a gente fazia isso artesanal. Hoje a gente está fazendo tudo isso. A primeira coisa que a gente compra são esses espaçadores de plástico, tá? Então a gente ganha tempo, fica mais profissional. E aí, com as cocadas, eu perdia um dia de 2 funcionários fazendo essa parte, tá? Deixa o menino passar aqui com o carrinho de mão. Então a gente perdia 2 funcionários, um dia todinho só fazendo essa questão das cocadas. E não saía barato, porque tinha que comprar arame, não sei o que e tal, por mais que estivesse na obra. Mas era um arame que ia ser usado para outra coisa, a gente termina colocando aqui. Então a gente hoje já compra isso direto pela internet no Mercado Livre, sai baratinho, consegue às vezes dividir para 2 obras, porque vem 500 ou 1000 unidades. E aí a gente deixa a obra ainda mais profissional. Ganha tempo e fica mais profissional, tá? Aqui, ó, a gente está entrando pela parte de fora da casa. É uma casa que eu também acompanhei desde o início a planta. Então daqui já dá pra gente ter uma noçãozinha de como é que vai ficar a planta. Vai ficar uma planta bem legal. Ali a sala de estar, a sala de jantar. Aqui vai ficar a escada subindo para o primeiro andar. Na verdade, sala de estar e home. Aqui é onde vai ficar a sala de jantar integrada com a cozinha, exatamente onde tu tá aí, Léo. Essa aqui é a área de cozinha. Aqui, ó, a gente tem a área gourmet e naquela esquina ali a gente tem uma piscinazinha. Então aqui a gente ainda tem um lavabo que vai dar tanto apoio para a parte da casa quanto para a área gourmet. E aqui dentro a gente tem um quarto no térreo. É uma casa que tem 4 suítes. Então uma das suítes é essa aqui, ó. Então tem um espaçozinho ali do guarda-roupa, que cabe uma cama de casal tranquilo. E ali atrás fica um banheiro. Então você vê que ficou uma planta bem integrada, né? Não teve nenhum cômodo aí que vai ficar sem utilização. E é uma obra que tá andando super bem aí. A turma tá de parabéns, tá? Aí aqui, agora que a gente já tá finalizando, pronto, deixa eu passar pra cá. Deixa eu ver se a gente já consegue dar uma olhada ali na frente. Aqui, ó. Nesse pilar aqui, ó, e é o que vai acontecer com o outro também, a gente usou a parede como apoio para poder fazer a concretagem desse pilar. Então assim, a gente vai economizar aí com essa questão de escora, vai economizar aí com questão de madeira. O tijolo, o pilar, ele vai entrando um pouco de concreto no tijolo, então vai fazendo esse travamento e aí evita que a gente precise colocar os ferros cabelo, vamos dizer assim, ou a telazinha de fixação. E além disso, a gente ainda colocou essa ferragem aqui, ó, vamos ali. Deixa eu ver se aqui já dá pra... aqui os meninos ainda não colocaram. Mas aqui, que eu estava acompanhando a concretagem essa semana, a gente ainda colocou a cada 3 fiadas um ferrinho fazendo a fixação, que é para não ter perigo depois desse pilar
se movimentar tanto, vamos dizer assim, e terminar trincando essa parte da alvenaria, beleza? Vamos agora olhar ali uma outra obra que a gente fez da outra forma, fazendo primeiro a estrutura e a gente já bateu laje. E aí de lá a gente vai continuando com esses processos, tá? Valeu! Aqui a gente já está num nível um pouquinho mais avançado do que a obra de Carlos, que foi a última que a gente visitou, e é uma obra que também está andando super bem. Essa aqui a gente começou no dia 15 de agosto, então 2 semanas antes daquela lá de Carlos. E você vê que a gente já terminou toda a parte de alvenaria do térreo, já terminou aqui os pilares. Você vê que esse pilar aqui, ó, a gente teve que fazer a forma dele todo para cá, então ele está todo bonitinho. Só na lateral é que você vê que ele entra um pouco mais na alvenaria, que é como esse aqui, ó, tá? Então, em vez do pilar ser só aqui, ele vai entrando na capilaridade da alvenaria. Pronto, Léo, vem ver aqui, ó. Aqui dá para mostrar um pouquinho o concreto que entrou dentro da alvenaria e aí fez esse travamento, entendeu? Depois que a gente já fez toda a alvenaria e todos os pilares, a gente começa a fazer a parte das vigas, que é onde tá a turma aí virada montando. E aí o que é que acontece? Onde é que dá o grande problema aí de fissura no futuro? Quando você coloca o tijolo, na verdade, ele não tem função estrutural nenhuma. Ele só serve para fechamento. Então, por isso que às vezes o pessoal fica com medo de casa de isopor, casa de madeira, casa de não sei o que e tal. E aí ele não tem função estrutural nenhuma. O que vai estruturar a casa é exatamente os pilares, as vigas, enfim. Então quando você coloca uma viga dessa em cima do tijolo, você vai ficar fazendo peso no tijolo e aí isso tende a fissurar no futuro. A gente não sabe quando, mas isso pode acontecer. Não estou dizendo também o que vai acontecer. Vai depender realmente da carga que esse tijolo está recebendo. Então aqui na obra, ó, Léo, vem para cá para a gente poder mostrar melhor. A gente colocou exatamente um EPS entre a viga e o tijolo, porque aí depois que isso estiver concretado, e aí eu vou esperar exatamente o tempo de cura desse concreto para poder tirar EPS, tirar esse isoporzinho, para ele não estar fazendo peso na alvenaria. E aí depois eu venho com o encunhamento. Então eu usei o tijolo aí como fundo de viga, mas coloquei um material para poder depois ser retirado e aí a viga trabalhar sem estar fazendo esse peso na alvenaria, beleza? Ali atrás, vamos entrar na obra aqui, fazer um malabarismozinho para vocês terem uma noção do que é que está sendo feito aqui dentro também. Cuidado aí, Léo. Pronto, o que é que está acontecendo aqui agora? A gente já está com toda essa parte das vigas, você vê que são vigas bem espessas, tá? Esse aqui é um projeto estrutural que foi com uma pessoa que a gente não estava acostumado a fazer e na minha opinião eu achei que ficou um pouquinho acima do que tinha necessidade, mas aí eu não sou engenheiro calculista para mandar refazer nada, enfim. Mas assim, ficou realmente uma viga bem trabalhada, isso aqui. Pelo menos uma coisa eu sei, que essa casa não vai cair nunca. A gente além de fazer todos os testes do FCK, né, para saber se o concreto está com a resistência correta, a gente segue e arrisca o projeto estrutural. Aqui onde vai ficar a parte da escada, lá atrás o pessoal já está travando, você vê os pilares, as vigas, com a barrazinha de fixação, que é outra coisa que todas as obras quando a gente vai iniciar, a gente já pede, ó, que é essa barra de fixação que os meninos estão apertando aqui, que é para não ter perigo dessa caixaria abrir com o concreto. Pronto, exatamente aí onde ele está mexendo. Então ele vai fazer essa fixação aí e aí a gente vai ter a certeza que essa caixaria não vai abrir. E assim, é um prejuízo gigante quando isso acontece. Então é melhor a gente prevenir do que remediar, tá? Então depois que fizer toda essa parte de viga, aí a gente vai começar a fazer, inclusive ali atrás, ó, já tá os EPS que a gente vai usar na laje. Então a previsão é que aí nos próximos 10 a 15 dias a gente já bata a laje desse térreo e aí já começa também a fazer a mesma etapa do primeiro andar. Então você vê que é uma obra que tá andando super bem pelo prazo, uma obra que tem 2 meses e meio aí praticamente só, né? E aí a gente vai conseguir também entregar no prazo que a gente prometeu para o proprietário essa aqui. Vamos agora ver uma outra que a gente fez o sistema ao contrário. É uma obra que começou inclusive um pouquinho antes dessa, mas a gente já bateu laje. Em compensação, não fez nada de alvenaria ainda. Vamos lá acompanhar agora. Valeu. É a obra do W12, vamos aqui acompanhar. Você vê que é uma obra que começou um pouquinho antes do que a última que a gente visitou, que é a de Abimael. Essa aqui é a obra de Jailson. Mas a gente já fez toda a parte de estrutura aqui.
Você vê que tá tudo já concretado os pilares. E a gente agora bateu a laje, inclusive ontem aqui dessa casa. E em cima a gente vai começar primeiro com a alvenaria do que com os pilares, diferente do que a gente fez aqui embaixo, para poder dar uma agilidade maior e até para poder os recursos da caixa entrarem com uma facilidade maior também, entendeu? Léo, vamos por aqui. Aqui, ó, quando você faz esse tipo de estrutura primeiro do que a alvenaria, a gente tem um custo um pouquinho maior com essa questão aqui, ó, com essa questão das escoras. Então, e outra, enquanto estão as escoras aqui, a gente não consegue começar a fazer a alvenaria. Então a gente termina, querendo ou não, atrasando um pouquinho aí a obra, tanto que a gente está com equipe aqui menor do que o das outras obras para poder compensar isso e a gente não dá um custo tão elevado para o cliente. Embora que assim seja a forma mais correta de construir. É como você vê aí os prédios sendo construídos, como você vê aí grandes casas. Embora que as casas daqui não são tão grandes, vamos dizer assim, mas assim, esse seria realmente a melhor forma, mas aí demanda um pouco mais de tempo e aí fica, querendo ou não, um pouquinho mais caro, como eu já expliquei para vocês. Então a gente já bateu toda a laje, agora vai começar a parte de alvenaria de cima. Quando completar os 28 dias, que é quando a gente vai tirar toda essa parte das escoras aqui embaixo, a gente vai fazer também a alvenaria daqui de baixo e aí a gente vai começar, você vai ver como é que a casa começa a tomar forma, igual a próxima casa que a gente vai visitar, que é a casa do E22, e é uma casa que a gente está construindo nós mesmos, tá? Para vender. Então é uma casa que foi toda pensada para fazer a nossa primeira incorporação aí. A gente já tinha feito outras casinhas menores e tal, mas a primeira incorporação aqui no condomínio. E aí você vai ver que é uma casa que ficou muito bem feita, está muito bem organizada também. É uma casa que começou no início de junho aí e a gente já começa essa questão de acabamento. Vamos lá agora para dar uma olhada. Valeu. Pronto, pessoal, vamos lá. Essa daqui é a concepção de tudo aquilo que a gente já viu até agora. Então, saímos de fundação, de canteiro, de estrutura, de impermeabilização. Agora aqui a gente já começou reboco, já bateu as duas lajes, tá? E vocês vão ver agora a casa, como é que ela tá ficando toda por completo. A gente vai dar uma volta aqui geral, que é onde a gente vai entrar na sala e tal. Vamos logo lá para poder ir mostrando para vocês. Primeiro, ó, Léo, mostra a fachada como ela tá ficando. Vai ficar linda essa fachada, com esse porta com 6 metros de altura, uma porta em ACM, com essa pele de vidro aqui na lateral. É uma casa que foi muito bem pensada para atender todo tipo de família, tá? E assim, eu tenho certeza que quando essa casa ficar pronta, não vai demorar muito tempo para vender não, porque ela vai ter automação residencial, iluminação, a gente ainda vai colocar detalhes e acabamento aí fantástico. Então eu tenho certeza que vai ser um case de sucesso aí. Pronto, aqui ó, é a prova que a gente está fazendo, os corpos de prova, tá vendo? A gente faz todos os testes, isso em todas as obras, tá? A gente faz os testes de quando que pediu, de quando que fez, ó. Essa daqui, por exemplo, é do E22, é dessa obra aqui. Essa daqui, ó, é do W12, é da última obra que a gente visitou, ó, W12 e a data que foi feito e qual pilar. Então a gente já sabe como é que está sendo feito. Essa daqui, ó, é do J1, é de outra obra que a gente visitou também. Então aqui a gente tem a certeza de como é que está a consistência desse concreto. Se está abaixo de 20, 25, de 30. A maioria das obras da gente sempre passa de 30, porque a gente já tem um traço feito aqui em obra que é para poder seguir esse padrão. Por mais que o projeto peça 25, a gente faz sempre, a previsão é que fique acima de 30, que é para poder a gente ter uma segurança e isso é passado para o cliente. Às vezes o cliente não entende, quer fazer um negócio barato e tal. Por isso que a minha obra não é a obra mais barata do condomínio, mas é uma obra que eu tenho certeza que eu dou a garantia que foi bem feita do início ao fim e a gente passando por todas as etapas com responsabilidade, tá? Aqui onde a gente está é a garagem, você vê que a casa toda já está com a parte de estrutura e de alvenaria finalizada. A gente começou agora essa parte de reboco e instalação elétrica e hidrossanitária, tá? Você vê que aqui, ó, tudo rebocadozinho, já começaram a chegar os contramarcos para a gente poder chumbar. Todas as janelas são um pouquinho maiores do que o padrão, então isso, sem dúvida, é porque vocês não estão aqui agora, né? Mas é uma casa que é muito bem ventilada, arejada, a frente é nascente, então a gente fez a planta voltada para poder aproveitar tudo isso. Aqui, ó, é a parte de um pé direito duplo, tanto a parte da sala de jantar, que é essa área de cá, quanto a parte da sala de estar. É uma casa que tem 3 ambientes. E aqui vai ficar um pé direito duplo aí, maravilhoso. Você vê, ó, tudo finalizado aqui. Agora a questão é finalizar, tirar essas escoras, terminar reboco. E vocês vão ver aí como é que vai ficar legal essa parte do acabamento. Aqui onde a gente tá vai ficar a cozinha. Pronto, aqui vocês já dão para ver, ó, que a gente já passou toda a parte de tubulação, a parte de esgoto e de água pluvial.
Aqui já está com a mechazinha, que é onde vai ficar o reboco, então a casa toda vai ser rebocada. E tem algumas coisas aqui que aí eu vou mostrar para vocês, que a gente não está mais usando nas outras obras. Isso, inclusive, é motivo de um vídeo já. Eu já fiz até os cálculos para poder mostrar para vocês por que a gente não está fazendo mais isso. Léo, foca aqui, ó. Aqui é uma casa que a gente colocou os tijolos de 9 e os pilares são de 14. Então eu preciso, para poder ficar sem dente, dar uma caprichada nesse reboco. Então isso aqui a gente não está fazendo mais nas obras novas, tá? Por quê? A gente está conseguindo fazer um tijolo de 12 ou de 14 e aí coloca pelo menos 1 centímetro de reboco. Então dá uma diminuída aí nesse custo, e na verdade não é nem no custo também, porque o custo do reboco e o custo do tijolo, e aí eu tenho esse cálculo para mostrar para vocês, é praticamente igual. Quando a gente vai fazer realmente cimento, água, areia, enfim, e o custo do metro cúbico do tijolo, quando a gente vai comparar, ficou igual. Mas, se você já demora a pintar uma casa uns 30 dias, imagina para rebocar uma casa toda. Então essa casa aqui é uma casa que era para estar um pouco mais adiantada. Se a gente estivesse começando ela do zero hoje, a gente não usaria mais os tijolos de 9, que é o que está acontecendo com as obras novas. E até com as obras antigas, que ainda está na fase de alvenaria, a gente já está usando tudo tijolo de 12 e de 14, que é para a gente poder diminuir esse reboco. E aí a gente ganha tempo. Ganha tempo e evita que tenha algum tipo de problema com rachar, porque dependendo da espessura do reboco, precisa colocar uma tela, né, a partir de 5 centímetros. Então assim, a gente está evitando ao máximo isso, que é para poder diminuir ainda mais os custos para os clientes, tá? Então aqui a gente já bateu essa primeira laje, aqui é onde vai ficar a área de lazer. Esse projeto foi feito desde o início por nós, então a gente pensou em cada detalhe. Essa área de lazer aqui, a gente não cortou tudo, exatamente porque vai ficar uma piscina aqui com vidro, com a vista para essa sala, e a área gourmet vai ficar naquele ponto ali, vai ter ainda um pergoladozinho atrás, e vai dar um charme bem especial. Vamos subir aqui para o primeiro andar, para vocês terem uma noção. Aqui a gente ainda vai ter um quarto, ó. Léo, só dá uma mostradazinha aqui, ó. Tem esse banheiro, tem esse quarto aí. Pronto, pode mostrar o quarto aqui agora. Você vê que os quartos, todos os quartos ficaram com a janela bem avantajada aí, né? E vai ficar bem legal. Essa casa aqui, rapaz, eu não tenho dúvida que vai ficar com um dos melhores acabamentos daqui do Alphaville, Pernambuco 2, tá? Só cuidado aqui, ó. Pronto, aqui você vê que a gente ainda vai entrar nessa fase de reboco, já tá tudo chapiscado, vai vir um embolsozinho pra gente poder rebocar, mas a laje, ó, toda batida, você vê que a gente tem esse cuidado pra, antes de fazer a concretagem da laje, a gente vê realmente se tá tudo organizadinho, essa parte de EPS, e dificilmente você vai ver uma obra da gente que caia esses EPS, que aí você vai perdendo concreto, você vê, ó, aqui mesmo não teve praticamente emenda nenhuma. Tá vendo? Tudo foi feito bem organizadinho, que é pra poder... Já pensou, você tá com a bomba e vem um pessoal pra poder ajeitar, subir na laje lá pra poder tá tapando buraco, é horrível isso. Tá? Todas as vigas aqui, ó, tudo organizadinho. É uma obra que dá gosto da gente visitar, tá certo? Então aqui, ó, depois que a gente terminar esse reboco, agora vai entrar a parte de gesso. Com a parte de gesso a gente já entra com a parte de gesso e iluminação, de passar toda a fiação, na verdade, primeiro, depois vem com gesso, depois do gesso a gente já entra com a parte de piso, e aí vocês vão ver uma outra obra que a gente tá ali agora, vamos só passar aqui, ó, uma outra obra que a gente tá ali agora, que tá exatamente nessa etapa, a gente tá começando o gesso para começar a parte de revestimentos, tanto de parede quanto de piso, e aí por último, a gente vai na obra de Geisiane, que é uma obra que a gente tá entregando aí nos próximos 10 dias, e tá ficando linda, beleza? Vamos lá acompanhar, valeu! Vamos lá, aqui é a penúltima casa que a gente vai visitar hoje, é uma casa que está bem adiantada, a gente está correndo para poder entregar esse ano ainda, né? A gente vai ter uma fériazinha coletiva no final do ano, provavelmente para essa casa não vai ter, que é para o proprietário, Leonardo aí, se estiver assistindo o vídeo, sabe que eu estou trabalhando para você, viu? Para você passar o Natal aqui com a família, e aí vamos lá acompanhar. É uma casa com 275 metros quadrados, já está toda rebocada, a gente vai começar agora literalmente acabamento. Então já passou a parte de elétrica lá em cima, você vê que já está finalizando o gesso. O porcelanato já está ali esperando para a gente poder começar a assentar, tá? E aí, vamos aqui, que aí a gente entrando dá para ver melhor. Boa tarde, senhores! E aí, tudo certinho? Você vê que a casa aqui, ó, já está com o contrapiso finalizado, já está com os detalhes de gesso feito. Já passou toda a fiação, que é para depois não estar tendo que quebrar gesso. Daqui a pouco a gente começa a fazer todo o emmassamento. Na próxima obra que a gente vai visitar,
vocês vão perceber que lá, na verdade vocês nem percebem, lá a gente colocou uma biocapa, é uma biomassa, que não precisa colocar massa corrida e depois passar selador para depois pintar. A gente já passou direto essa massa, porque da massa a gente lixa e pinta, então ganha um tempo danado e quando a gente for fazer os cálculos ficou ainda mais barato do que passar a massa corrida. Aqui na casa você vê que o gesso já está todo completinho, já está com ponto de iluminação até ali, tá? Por isso que é importante, como eu falei para vocês desde o início, a gente fazer esses projetos complementares, porque a gente consegue fazer esse planejamento e tudo e não ter que estar mexendo tanto depois. Enfim, a casa aqui já está praticamente pronta para a gente poder começar a correr com esse acabamento. Você vê que aqui os detalhes de cerâmica da fachada já chegaram também, ó. Vai ficar uma fachada realmente bem interessante, com bastante vidro. Aqui a parte da cozinha americana, tudo rebocado, tudo organizado direitinho. Agora, daqui a um mês e meio, mais ou menos, quando for fazer um vídeo dessa casa, vocês vão ver que ela vai estar completamente diferente, tá certo? Aqui, ó, já está com piso, já está com contrapiso aqui, pronto para receber os revestimentos. Inclusive, mostra ali, ó, a banheira da suíte principal já está pronta também. A gente vai dar uma olhada lá em cima para vocês verem. Essa casa a gente começou no início do inverno. Então a gente não priorizou o muro de arrimo, que é o que está sendo feito agora. Então a gente fez o corte, pode mostrar aqui, ó, fez o corte e deu um grau ao máximo, no máximo possível na casa, para a gente poder cobrir a laje, e realmente aconteceu, porque aí quando vieram as chuvas pesadas já estava tudo cobertozinho e aí a obra conseguiu dar uma andada, que teoricamente era primeiro para a gente ter feito o muro de arrimo e deu uma segurada para poder dar uma prioridade na obra. Você vê que aqui é uma casa poente, a parte da frente lá é o sol danado, e aqui na área de lazer, ó, ficou bem fresquinha. Boa tarde, boa tarde. A área de lazer ficou fresquinha, né? Ficou com uma sombra bem legal. É uma casa que não vai ter piscina, mas vai ter um quintal aí bem interessante. E tá pronta, rapaz, pra gente começar a revestir ela, pintar, rebocar, emassar e colocar os revestimentos completos para entregar, se Deus quiser, esse ano ainda. Vamos ver. Vai depender de um bocado de definiçãozinha que ainda tá faltando sobre o projeto executivo. E aí, finalizando essas alterações que ainda estão vindo, eu espero que a gente ainda consiga correr para entregar essa casa esse ano. Você vê que aqui os contramarcos, ó, já estão todos chumbados, né? Todas as casas da gente tem a verga e tem a contra-verga, exatamente para não ter que ficar rachando depois. Não sei se você já percebeu isso. A gente já colocou também a tubulação de entrada e saída do ar-condicionado, que é para não ter que estar pingando dentro da casa também. Então tudo foi bem planejadozinho, que é para o cliente não ter que estar fazendo nada depois. E essa aqui é a suíte principal, ó, também já vai chegar, já chega o contramarco daqui. E a suíte ficou com uma varanda legal aqui para trás. E aqui, ó, tem um closet, gigante closet. É porque como tá aqui na parte cinza, vocês não conseguem ter uma noção tão legal. Mas ficou gigante o closet. E aqui é onde vai ficar a área da banheira. E aí, meu patrão? Tudo certo? E aqui, ó, ficou um detalhezinho de gesso bem legal, com todas as partes de encanação, tudo prontinho para receber. Tudo prontinho aí já para receber os granitos, louça e os metais aí, a gente entregar essa casa, tá bom? Vamos agora para a última casa. O vídeo ficou longo, rapaz, eu tava pensando aí em 30 minutos, passou um bocado. E aí vamos para a última casa, que é essa casa que a gente tá entregando e tá ficando linda, linda, linda. Vocês vão adorar, vamos lá acompanhar, valeu. Pronto, pessoal, para finalizar o vídeo, vou mostrar para vocês uma casa que a gente tá entregando aí nos próximos 10 dias. Ainda tá com tapume porque a gente tá terminando o muro, vai ter ainda um gradilzinho aqui e tal, mas a gente já finalizou a parte de calçada, já tá com a entrada da casa ali, a parte de PVC também, o forro de PVC já ficou lindo. Basicamente o que vai ficar faltando é só dar uma pintura geral na casa, que ela não é branca, ela é toda begezinha, com cinza, ficou bem legal. E aí vamos acompanhar agora aqui dentro como ficou. Você vê que essa aqui é como se fosse a próxima etapa da última casa que a gente visitou, porque ela já está com as esquadrias, já está com gesso, já está toda emassada, já está toda pintada por fora. Boa tarde, senhores. Já está com revestimento em todos os pisos, já está com granito, tá? E aí vocês vão ver como é que fica o resultado final de uma obra nossa. Tá faltando praticamente agora a questão das esquadrias e de porta, que o fornecedor aí terminou atrasando um pouquinho, mas podia estar ainda mais adiantado aqui esse processo da gente. Você vê que a casa toda, ela segue um estilo meio que amadeirado. Então o piso dos quartos, o piso da sala é todo amadeirado, o teto da frente lá é com esse amadeirado, só que em PVC, ó, não sei se está dando para vocês verem ali,
Pronto, exatamente. Esse PVC que parece madeira, mas não é. Então vai evitar aí ter um desgaste. Como ela tem esse toque mais amadeirado e tal, o granito preto combinou demais. Esse aqui é um preto São Marcos. Inclusive já com calha úmida, já aqui com a torneira, já com 2 cubas, o espaço do cooktop, tá? Então já tá tudo prontinho aqui. Já com iluminação, a casa também já tá com iluminação em LED. A gente já fez o gesso, toda conjunta de dilatação, que é para não ter que não vai rachar isso aqui depois. Se rachar, vai ficar só na junta de dilatação, não vai ficar aquele negócio feio passando para todo lado. Aqui, ó, a área gourmet, a gente ainda tá entrando com um pergoladozinho que vai ter. Na casa toda, aqui é uma área que tem muita umidade. Na casa toda, a gente colocou esse chapinho. Léo, mostra aqui, ó, pessoal. Você vê que tem uma pingadeirazinha, exatamente para poder dar uma durabilidade maior à casa, tá? Então, a casa toda é com textura. Essa aqui é uma pintura branca, que não vai ficar branca, ela vai ficar toda begezinha. A gente tá esperando finalizar essa parte final aqui, a grama e tudo direitinho, que é pra gente poder pintar e já entregar a casa, tá? Mas esse chapinho, sem dúvida, pronto, lá em cima já tá um cinzazinho. Não sei se tá dando pra vocês perceberem, aqui, ó, tá vendo como tá ficando esse cinza? Ficou bem legal. E a casa toda com chapinho, que é pra evitar aquela água escorrendo, enfim. Você vê que o quintal dela ficou bem espaçoso, então aqui cabia uma piscina tranquilamente. Vai ser feita aqui uma cascata. Inclusive a gente já tá chegando aí, tá esperando o material, as pedras, pra gente poder já dar uma vida aí para essa cascata. Aqui a gente tem a área de serviço também já toda revestida, também no granito preto, já com a parte elétrica, faltando agora besteira aqui da parte hidráulica e as portas. Você vê, a casa poderia estar com outra vida já se as portas já tivessem tudo no lugar, né? Então o fornecedor terminou atrasando um pouquinho. Não é o ideal, mas infelizmente acontece. E vamos entrar aqui nos quartos. As esquadrias, ó, já estão todas no lugar. Aqui também a casa já está com a iluminação, vai faltar só os outros LEDs, mas o LED embutido já foi também. Aqui o banheiro, não sei se dá para você ver aí. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal rapidinho. O banheiro também ficou um banheiro bem espaçoso, inclusive já está aqui, ó, com o chuveiro. Então assim, uma casa que está praticamente pronta e a gente pode colocar aqui, ó, o LEDzinho. Rapaz, vai ficar lindo aqui esse detalhe. Tem uma casa que a gente pode realmente mostrar do início ao fim. Eu já tenho uns 2 ou 3 vídeos dessa casa aqui, desde quando a gente começou aí no YouTube, não sei se você já viu, mas há uns 3 meses atrás a gente tinha acabado de finalizar a estrutura e agora a gente tá faltando besteira para poder entregar ela, tá? Também, ó, com a parte do ar-condicionado, já com a parte de lógica, ali ó, a parte de lógica, de internet, de iluminação, tudo prontinho. Nessa aqui foi optado por fazer as bancadas de porcelanato. Então, o granito ficou na cozinha e na área de serviço e nos banheiros, ó, ficou um porcelanato branco que imita aí o nanoglaze e ficou bem legal. Já tá com todos os metais aqui já colocados. Aqui vai ficar um nichozinho desse jeito. Depois a proprietária provavelmente vai querer colocar um nicho de algum granito, enfim. É uma obra que foi feita por administração, tá? E graças a Deus deu tudo certo do início ao fim. A gente não teve que estar fazendo gambiarra para poder entregar ela não, tá? Aqui, ó, os meninos estão dando uma geral agora. Aqui, depois que pintar, fechou o quarto, tá pronto, não tá? Aqui, ó, inclusive já tá com a iluminação do LED embutidozinho. Assim que terminar de pintar, fechou, acabou-se. Vamos para os próximos cômodos para poder entregar agora. E aí no primeiro andar, é uma casa que tem 179 metros. No primeiro andar ele só tem uma varanda e um escritório. E ficou bem legal, vamos lá acompanhar. Aqui na escada ainda vai vir o guarda-corpo, tem um guarda-corpo lá da varanda também. Inclusive o pessoal provavelmente, cuidado aqui, Silão. O pessoal provavelmente vai começar a entregar amanhã esse guarda-corpo. Então nessa fase final a gente ligou o turbo e vira e mexe tem uma alteraçãozinha e tal. Por exemplo, aqui no projeto estava previsto ficar com 1 metro, mas o guarda-corpo tinha sido pedido de 1,10, então ia ficar estranho o guarda-corpo aqui e essa parte de alvenaria embaixo. Então precisou a gente colocar essa parte acima. Aqui também vai ter um guarda-corpozinho, tá vendo? Mas assim, é uma casa realmente que ficou muito bem construída, do início ao fim. A gente economizou o máximo que pôde, no que pôde economizar, mas é uma casa que eu tenho certeza que não vai dar problema de retrabalho pra gente e nem de coisinha, besteira ou outra pra proprietária quando estiver morando. Vamos aqui para a última etapa, que é o escritório. Sim, um negócio bem legal. Nessa casa aqui foi optado por fazer
um rodapé embutido. Então, daqui a pouco, quando a gente descer aqui, vocês vão ver que ela não é sobreposto, o rodapé não é sobreposto. Ele está realmente embutido na parede e ficou bem legal isso, tá? Vamos aqui embaixo para vocês terminarem de ver. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Passei aí por todas as etapas da casa. Por mim, eu ficava mais 1 hora aí conversando com você, mas vai ficar muito longo o vídeo. Não sei se entrei muito a fundo em algumas coisas, se deixei outras coisas superficiais. Eu vou até pedir para vocês comentarem aqui o que é que vocês querem mais de detalhamento sobre essas obras, qual material que foi usado, cor de tinta, qual fornecedor. Vou estar aí à disposição para poder responder a vocês, o método que a gente utilizou, enfim. E aí, qualquer dúvida, a gente está aqui à disposição para poder sanar essas dúvidas de vocês e ajudar no que for preciso, tanto para você que está querendo construir e vir morar aqui no Alphaville, quando você quer fazer um bom investimento. A gente também tem alguns investidores que constroem com a gente para poder vender depois, e a gente consegue dar toda essa consultoria, inclusive de construção quanto de financiamento, e eu estou sempre à disposição aí para fazer vídeos novos, caso seja necessário, tá bom? Espero que tenham gostado. Se gostaram, curte aí, compartilha, se inscreve no canal, que é sempre um prazer estar compartilhando conhecimento para vocês. Só para não deixar vocês no batido, ó, aqui, ó. Tá vendo? Ficou exatamente na linha da parede esse rodapé embutido, tá? Pessoal, um abraço, viu? Até mais.